Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos em mais um Dia a Dia com Deus, Dia a Dia com Deus especial. Eu estou aqui nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, para uma conferência e hoje nós temos a alegria de receber o pastor Danilo, que vai compartilhar conosco um texto da Escritura que eu acredito que vai ajudar muito você, principalmente para aqueles que querem aprender mais sobre o sofrimento. Será que o sofrimento só tem a parte positiva? Devemos repudiá-lo de todo? Somos nós que medimos a forma, a extensão, a duração do sofrimento? É isso que o pastor Danilo vai falar conosco. Danilo, você podia compartilhar o texto que você estava falando comigo, que eu acredito que vai falar muito com o pessoal. Claro, pastor Paulo, é um prazer estar aqui com o senhor, uma alegria ter encontrado o senhor depois de vários meses longe. Estava com saudade, estava fazendo falta já essa comunhão, essas conversas espirituais, e elas sempre envolvem os textos da Escritura. 1 Pedro capítulo 4, versículo 19, diz assim a palavra de Deus: Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. A ideia do apóstolo Pedro aqui, quando ele escreve para aqueles cristãos que estavam na dispersão, eles estavam espalhados por todo o mundo antigo, por todo o Império Romano daquela época, e eles estavam sofrendo perseguição, porque eles tinham deixado o judaísmo, e por deixar o judaísmo, eles estavam sofrendo perseguição das suas famílias, nos seus trabalhos, eles sofriam severa perseguição até de parentes próximos, e muitos estavam perdendo famílias, estavam perdendo casas, propriedades, e muitos perdendo até a vida, porque eles eram entregues, como Jesus tinha profetizado, para serem açoitados nas sinagogas. Pedro, então, ele escreve uma carta para esses cristãos, e quase na conclusão, no capítulo 4, ele fala qual deve ser o procedimento do cristão debaixo do sofrimento. Esse sofrimento, o apóstolo Pedro, ele fala que é uma perseguição, que é uma tribulação. É quando você sofre em razão da sua fé, quando você sofre por ser cristão. Ele faz uma diferenciação muito clara no capítulo 2 e no capítulo 3, quando ele mostra que existe uma maneira do cristão sofrer, mas sofrer mal. Ele sofre por não cumprir com a palavra de Deus. Ele sofre por não fazer aquilo que a Escritura manda ele fazer. Ele sofre por viver uma vida que não está de acordo com o padrão de santidade de Deus. Esse não é o sofrimento legítimo, esse não é o sofrimento que agrada a Deus, porque quando nós sofremos sem vivermos a palavra de Deus, nós damos mau testemunho. A palavra de Deus é blasfemada entre até os próprios ímpios por causa de nós. Então a ideia do apóstolo Pedro é aqui: vocês vão sofrer, essa realidade vai acontecer com vocês. Em um momento ou outro da caminhada cristã, vocês sofrerão. Como sofrer da maneira certa? Como sofrer de forma que Deus seja glorificado através do sofrimento de vocês? Ou até para usar uma frase que os puritanos gostavam muito, como sofrer beijando a vara que bate em você. Então, como eu devo sofrer e como passar por isso sendo cristão? Pedro fala: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o sofrimento faz parte da vontade de Deus. Puxa, mas é uma verdade doída. É uma verdade muito difícil de ser engolida, porque Deus que é bom, Deus que é amoroso, Ele tem nos decretos dele sofrimento para o seu povo. Ele tem, porque o livro de Hebreus fala que nem o próprio Filho escapou do sofrimento, mas Ele aprendeu pelo que padeceu. Então o Senhor Jesus, Ele padeceu, Ele nos deixou não só o exemplo de sofrimento, mas um exemplo elevado de sofrimento, porque Ele era impecável. Nós não somos impecáveis. Se Cristo, que era impecável, perfeito, sofreu, e isso estava de acordo com a vontade de Deus, o nosso sofrimento de pecadores e falhos, ele deve ser considerado como uma coisa normal. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. É o que o apóstolo Pedro fala aqui nessa carta. Não é algo estranho nós sofrermos. Então ele diz que nós temos que sofrer segundo a vontade de Deus. Sofrer segundo a vontade de Deus é pela prática do bem, é andando de acordo com a palavra. Então nós sofremos, nós somos perseguidos, não é por uma falta moral, não é por uma falta de caráter, não é por uma falha nossa, mas pelo contrário, é pela luz que há em nós, é pela justiça que há em nós que aquela pessoa te persegue,
que ela não dá conta de ver na sua vida a bondade de Deus, andar a segunda milha, ser justo, bendizer aquele que te maldiz. Essas pessoas que vivem dessa forma atraem a inveja dos opositores e a inveja daqueles que são contra o cristianismo. Então você sofre de acordo com a vontade de Deus. Você sofre por fazer o bem. Qual é o procedimento de sofrer fazendo o bem? Encomendem a sua alma ao fiel Criador. Aqui a ideia é de você encomendar. Você vai dar a Deus a sua alma. Você vai dar a Deus o seu coração, suas afeições, suas vontades. Elas serão entregues nas mãos de Deus e você dirá: Senhor, faça comigo como o Senhor quiser. Mas talvez muitos que sofrem podem dizer: não, pastor, isso não está vindo de Deus. Isso está vindo de pessoas ímpias. Isso está vindo de pessoas que são falsos cristãos. Isso está vindo de pessoas que não agem de acordo com a vontade de Deus. Mas é exatamente. É daí mesmo que vai vir o sofrimento. É daí mesmo que vai vir a perseguição. Mas, pastor, como isso pode ser a vontade de Deus? É a vontade de Deus que os nossos inimigos nos persigam e que nós respondamos como Ele estabeleceu na palavra dEle. Quando vocês são caluniados, nós não caluniamos. Quando vocês sofrem, vocês pagam com a prática do bem. Então, a ideia de sofrer é encomendar. É dar as nossas vidas, nossos desejos nas mãos de Deus, como se fosse um presente. Senhor, aqui a minha vida está. Faça dela o que o Senhor quiser. Dirija ela como o Senhor quiser. Agora, quando nós encomendamos e entregamos nas mãos de Deus a nossa vida, nós não podemos tomá-la de volta. Qual que é a ideia aqui que Pedro dá? Depois que vocês se entregaram a Deus e que vocês encomendaram as suas almas nas mãos de Deus, não estabeleçam limites para o sofrimento. Senhor, eu estou disposto a sofrer, desde que não toque na minha esposa. Eu estou disposto a sofrer, desde que não toque nos meus filhos. Deus, eu estou disposto a sofrer, desde que não tire a minha vida. Eu estou disposto a sofrer, eu posso perder todos os meus bens, mas Deus, desde que não aconteça determinada coisa. Lembra de Jó? Quando ele falou: o que eu temia me sobreveio. Muitas vezes o sofrimento que nós passaremos é exatamente esse, aquele que nós tememos. Nesse momento, querido cristão, não retroceda. Não pense que esse sofrimento vem do diabo. Não pense que Deus te abandonou. Não pense que Deus deixou você sozinho para lidar com essa situação. Por quê? Porque o final do versículo diz: encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Foi Deus que criou? Ele criou luz e trevas. Ele criou bem e mal. Ele criou todas essas coisas. E é claro que Deus, Ele não é o autor do mal, mas Ele permitiu o mal. Se Ele está permitindo você passar por essas coisas, tenha uma noção mais elevada da vida cristã, como Pedro ensina aqui: encomende a sua alma nas mãos dele. Não coloque limite para o sofrimento, mas diga: Senhor, quais são as suas ordens para hoje? Qual a sua vontade para a minha vida? Assim, você vai conseguir passar pelo sofrimento e receber muitas visitações do Espírito Santo, confortando e consolando o seu coração, como Ele fez com o sofredor, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Gloriosa mensagem. Quero agradecer a presença do pastor Danilo e espero, meu irmão, que essa palavra ajude você. Até porque nós não ficaremos livres e isentos do sofrimento enquanto estivermos aqui. O segredo é saber como encará-lo, como vê-lo e como atravessar, passar por ele. E eu acredito que essa palavra vai ajudar muito você a entender a pedagogia do sofrimento. Deus te abençoe e tenha um excelente dia na paz e na graça do Senhor. Deus te abençoe.